Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Negócios Cast. E hoje com um tema muito interessante sobre liderança. E nada melhor do que um cara especialista no tema do que o nosso colega aqui, Rodrigo Caparica. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Que bom estar aqui com você, Rodrigão. Valeu. Bom rever você. E é bom demais falar sobre esse assunto. Vamos junto, vamos discorrer aqui desse assunto tão importante para todos os negócios. Para você aí que tem um negócio pequenininho ou para você que tem um negócio grandão, liderança faz toda a diferença. E a gente está aqui hoje para falar desse assunto, desmistificar um pouco, que você acha que é um pouco difícil. Não, é bem simples, é só aplicar direitinho e a gente está junto aqui para bater um papo. Legal. Estamos aqui, né, Rodrigo, da bancada, a gente já participou de outros. Já. Muito, muito legal. O meu xará aqui. Legal. E também, junto aqui, o nosso amigo, participante também, o nosso amigo Túlio. Túlio, bem-vindo, obrigado por me aceitar aqui novamente. Muito participando bem. Da mesa. Opa, eu que agradeço o convite aqui hoje como co-host aqui para participar desse assunto interessante de liderança aqui no Pod Negócios Cast. Quero agradecer aí o convite do Sandro Israel, é o mentor aí do Pod Negócios Cast. É isso aí, Sandro, um grande abraço. E nesse podcast de hoje eu vou falar para vocês, viu? Sensacional, nós estamos aqui com a estrelinha do momento, Rodrigo Caparica. Pode pôr na câmera do meio aqui para ver o sorriso dele. É isso aí, tá em tudo quanto é podcast, tá em todos os lados. E é porque tem novidade, viu? Já vou começar fazendo propaganda. É que logo mais tem o curso aí, o infoproduto aí do Despertar do Rodrigo Caparica. Aí você em casa vai poder ter acesso também, além dos podcasts que ele está participando, você vai ter acesso àquele conteúdo que tem o pulo do gato, né? É isso aí. É isso aí. Muito bom, Rodrigo. Muito bom estar com você nessa mesa também. Prazer estar com você, Túlio. Obrigado, o Túlio Rodrigo, também. Sempre incentivando a gente aqui, é bom demais. E é isso aí, nós vamos lançar aqui um produto já, e você que está assistindo pode adquirir esse produto, participar com a gente, vai ser muito bom e a gente vai transformar as vidas de pessoas aí e a sua participação vai ser excelente nesse momento. Rodrigo, já quer aproveitar, já deixa aí o seu Insta aí pro pessoal, que o cara já tá em todas na parte de liderança, você, jogou lá no Google, vai aparecer a foto lá, 10 primeiras páginas é só do cara e falando da formação e da parte de liderança. Então já deixa o seu Insta pro pessoal aí para eles poderem te seguir, ficar ligado no conteúdo e futuramente no seu infoproduto para poder estar adquirindo sua liderança aí, seu curso de liderança. Muito bem, segue a gente lá no @Rodrigo Caparica. No nosso Instagram você vai ver todos os movimentos que nós estamos fazendo, os podcasts que eu estou participando, já que ele disse que eu sou estrelinha, estou em todos aí. Então os podcasts que eu estou participando, o conteúdo que a gente tem, você vai entender exatamente o que a gente faz lá e o que o Despertar Instituto de Liderança vai trazer para a sociedade no momento de hoje. Então, @Rodrigo Caparica. Legal. Muito bem, Rodrigo. Então eu tenho perguntas interessantíssimas daqui. Vamos extrair já um conteúdo para o nosso pessoal, né? Vamos já sim. Sobre liderança. Sim. Manda aí. Rodrigo, é um tema muito em alta e importante hoje, né? Vem se falando muito da questão de liderança, vem se fazendo cada vez mais necessário que os líderes, isso vem mudando, né? E fazendo com que os líderes eles se adequem, se ajustem, porque o mercado está diferente do que era no passado. Então vamos lá, conta um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória e como é que você se descobriu, né, nessa parte de liderança, de um líder e enxergar realmente a oportunidade de poder formar e melhorar os líderes no mercado. Tudo veio lá do início, quando eu já desde pequeno, quando eu juntava com os meus primos, com a família, assim, na reunião de família, quando eu ia falar, vamos fazer uma brincadeira todo mundo junto. O Rodrigo sempre era o cabeça ali da brincadeira. Mas nunca levei isso a sério. Fui seguindo a minha vida, me formei em eletrônica, processamento de dados, engenharia de computação. Mexia muito com os equipamentos, com máquina, que máquina não chora, não grita, não reclama. Quando dá problema você troca uma peça e põe outra e funciona. E aí eu fui fazer estágio numa grande empresa do Brasil. A manutenção de um equipamento é diferente da manutenção de uma pessoa, de um ser humano, né? Totalmente diferente, né? E aí eu fui fazer estágio de engenharia de computação numa empresa do ramo financeiro. E aí foi passando o tempo, entregando muito bem meu trabalho, dando suporte para os clientes via telefone, dando suporte para os clientes. Um dia uma gestora me chamou para me dar um feedback de resultados. Falou, seu resultado é muito bom, tal, mas aí vamos falar um pouquinho do seu comportamento. Quando ela falou do comportamento, ela falou assim, por que você não conversa com as pessoas aqui? Você entra, senta no seu lugar, sai, vai embora e não tem essa relação. Eu falei, porque eu não venho aqui fazer amigos, eu venho trabalhar.
Foi essa a resposta. Olha como eu era bem frio, né? Foi essa é a minha resposta. Não tem outra coisa. Ela olhou e falou assim: quer crescer aqui nessa empresa? Tem oportunidade pra tudo aqui. Quer crescer? Eu quero crescer sim. Ela, pra crescer você vai precisar se relacionar. Se você não tiver relacionamento com as pessoas, você não chega onde você quer. Aqui dentro não vai rolar, você não vai crescer. É bom você pensar nisso. Daí eu passei a pensar nessa possibilidade, né, de mudar. E eu fui mudando o meu mindset, minha mentalidade, a forma de interagir com as pessoas. E aí, junto com a entrega cresceu demais. Eu comecei a entregar muito bem. Eu cansei da atividade que eu fazia, né? Então eu tava fazendo uma atividade que eu não gostava. E aí onde eu olhei, o que eu olhei? Você descobriu que não era aquilo, na verdade tava tendo, opa, um olhar diferente para um outro lado e falou, é aqui que... É isso. Aí quando eu olhei e falei assim, ó, isso aqui não dá pra mim. Qual foi o caminho que eu vi pra poder sair daquilo que eu fazia? Ser gestor de alguma equipe. Que é onde tinha a oportunidade no momento. E aí eu fui lá e tem todo um trâmite, que aí um caminho, uma jornada pra isso acontecer. E eu acabei assumindo a equipe. E a pior equipe do momento. Da área, a pior equipe. Ó, essa aqui tá sem gestor, tá toda bagunçada. Você é um gestor, vai virar um gestor agora sem experiência nenhuma. Senta aí e toca o seu negócio, e toca a equipe. E aí eu fui estudar sobre liderança. Como que eu faço pra gerir uma equipe, pra conduzir uma equipe? Eu li 12 livros de gestão de pessoas em 2 meses. Uau. Pra poder estudar. Eu estudava de manhã de noite, de madrugada, quase não dormia estudando. Eu preciso fazer direito isso aqui. Como que eu vou fazer? Resultado. No terceiro mês que eu tava à frente daquela equipe, ela já era a melhor equipe da área. Olha. No terceiro mês. Sensacional, hein? Né? Mas trabalhando e estudando muito. Foi aí que eu entendi. Falei assim, aqui é minha área. Só uma Aqui pergunta, é em que ano... história que dá autoridade pro cara, né? Porque, Sim. poxa, no início, estudou ali o suficiente pra conduzir uma equipe que não tinha nem experiência e chegou a ser a melhor equipe daquele momento, é uma história bacana. Isso é Foi muito legal isso. Uma coisa interessante, Rodrigo. E que ano foi isso? 2005. Tá. Bom, beleza, segue aí, porque na verdade isso me puxou aqui um gancho, porque eu tô pensando aqui na linha do tempo, né? E depois, as mudanças que vieram aconteceram lá de, por exemplo, 2000, 2005, hoje nós estamos aqui em 2025, eu acredito muito que houve uma grande mudança na questão de liderança. Mas segue aí, vamos lá. Não, houve sim. Então, eu tô já encaixando algumas coisas aqui já. Quero ver as mudanças. E aí eu assumi essa equipe e aí eu entendi que ali era o meu negócio. Eu tinha que fazer aquilo, cuidar de pessoas era o que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a me especializar nisso. Comecei a fazer diversos cursos, ler mais ainda. Eu cheguei a ler, eu lia pelo menos 20 a 25 livros por ano. Para poder aprender e me desenvolver e evoluir na liderança, acompanhar a evolução. Então eu virei um fanático por liderança. Então eu estudava, ia em workshop, palestra. Na época que o YouTube tava engrenando, eu assistia vídeos do YouTube, uns vídeos muito ruins, assim, do Cortella, do Clóvis de Barros Filho, uns vídeos bem ruins, porque mal gravado, na época não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí eu assistia esses vídeos, ia acompanhando e me desenvolvendo nesse processo, e querendo cada dia ser melhor. Mas o foco, o que me chamou muito mais atenção na liderança quando eu comecei a trabalhar? Que eu entendi que as pessoas é que geravam os resultados. E isso me encantou. Não era resultado por resultado, né? Não é um processo, ferramenta. Não, são pessoas. Então eu comecei a investir nas pessoas, colocar todo o meu tempo nas pessoas para elas entregarem o processo e no final o resultado. Então a pergunta foi: como você se descobriu, né, na liderança? Foi exatamente assim. Eu fui jogado lá. Aí quando eu fui jogado, eu falei assim: opa, peraí, deixa eu agarrar essa oportunidade, que aqui é onde eu vou. Deixa eu agarrar essa oportunidade que eu gostei muito, isso encaixou muito na minha vida, né? Então, aí de lá pra cá, vivo disso. E aí você veio sempre desenvolvendo o papel já de líder. Sim. Legal. E aí nessa linha do tempo, Rodrigo, você também começou a entender que precisava formar novos líderes. Sim. Né? E aí, como é que foi esse momento, né? Aí você deixou de estar líder e passou a criar novos líderes dentro do mercado, né? A essência da liderança é gerar novos líderes. Se você não tem alguém que assuma a sua cadeira, você está pecando na liderança já no início, né? Então, eu percebi logo que eu precisava criar novos Rodrigos, né? Não exatamente como o Rodrigo, mas pessoas que tivessem o mesmo interesse, a mesma ideia. Até esses dias aqui eu postei sobre o Despertar lá no LinkedIn, e aí uma ex-funcionária dessa equipe, inclusive, entrou lá e falou assim: há 20 anos eu me espelhava na sua liderança, de como eu queria ser
E hoje, aos 39 anos, ela falou, hoje aos 39 anos, eu ainda trago os seus conceitos, o que você trouxe pra mim lá atrás. Ela escreveu lá no LinkedIn. Se quiser ver, vai lá no LinkedIn que tá lá. Então, quando você põe na essência que você precisa criar pessoas que possam assumir a sua cadeira, sem medo de que elas sejam melhor que você, aí a essência da liderança funciona. Porque se você não faz isso, a primeira etapa da liderança é criar novos líderes. Se você não cria novos líderes, você não está disseminando o seu conceito, o seu conhecimento para quem está debaixo de você. Então eu passei a entender como as pessoas viviam, como elas pensavam, qual era o comportamento, e direcionar cada um para o que queria. E alguns ali queriam ser líderes mesmo, sentar na minha cadeira. Alguns queriam sentar na minha cadeira. Então a gente foi desenvolvendo essas pessoas para sentarem na minha cadeira e eu sentar numa cadeira acima e assim por diante. E a gente crescendo e se desenvolvendo. E é engraçado porque isso não é um problema, né? O fato da pessoa querer subir o nível, o cargo, assumir uma liderança, isso não é um problema. Muita gente vê isso como um problema e eu não acredito que seja. Porque é importante que as pessoas elas entendam que tem que haver. Mesmo porque a gente não é eterno. Em algum momento a gente vai mudar, vai desenvolver. Como eu penso que houve duas, né? A questão da paixão por liderar e uma necessidade, uma oportunidade de negócio de falar, poxa, o mercado precisa, tá carente, precisa formar bons líderes. Então juntou, a gente pode considerar que foi uma paixão por liderar junto com uma oportunidade de negócio para você... O líder, assim, ele tem que ser apaixonado pelas pessoas e não por liderar. Sim, que são as duas coisas, né? Isso. A questão de enxergar a oportunidade ali lógico, tem que gostar de lidar com pessoas. Sim. Não é só liderar. Eu quero, mas eu não sou uma pessoa que tem uma boa, de repente. Mas tá cheio de cara aí que fala que é líder e gosta só de estar na cabeça. A posição, né? Só na posição, sentar na cadeira. E achar que é mais do que as outras pessoas, o que não é verdade. Porque assim, ó, querendo ou não, ser um líder de uma equipe gera status. Sim. Por exemplo, essa minha primeira equipe tinha 25 pessoas. Eu já cheguei a ter 3.500 pessoas debaixo de mim. Espalhadas em vários lugares no Brasil. Vários lugares, espalhadas. Não era nem liderança direta. Espalhadas em vários níveis. Mas isso não dá status nenhum. O que dá status é o quanto a sua liderança gera de desenvolvimento e transformação no negócio e nas pessoas. E é isso que a gente precisa entender. E tem muito líder que não. Acha que sentar na cadeira de liderança, eu sou o chefe. Ele é mero chefe. Ele não vai ser líder nunca, ele vai ser só mero chefe. Então, a paixão que você disse aí no começo não foi a paixão por liderar, foi a paixão pelas pessoas. Pelo que eu fazia e gerava nas pessoas. Isso era extremamente gratificante, ver a pessoa mudando de nível profissional, de consciência, de mentalidade. Crescendo, virando outra pessoa porque você foi influente naquilo. Né? Na jornada dela ali, na rotina dela, você foi influente no processo dela de desenvolvimento. Isso é muito interessante. E aí, por exemplo, eu trago várias pessoas, se eu chamar aqui várias pessoas, várias delas ainda hoje vão dizer assim, não, você foi influente na minha vida. Não é porque o Rodrigo é bom ou não, é porque quando você faz o trabalho bem feito, fica. Isso, o Túlio deve ter isso na vida dele em muitos lugares. Sim. Você tem também. Sim. Então todos nós temos. Só que a gente, quando você foca na liderança, você começa a direcionar isso de uma forma sistêmica, para que as pessoas possam realmente sair do ponto A e chegar no ponto B num determinado período. É gratificante. A gente costuma falar que costuma não, porque né, a Bíblia é o manual do ser humano, né? Exato. Até muitas dicas de liderança tem lá na Bíblia. E aí, independente de dica, tem também exemplos, né? Lá quando Moisés foi conduzir todo aquele povo, né? Então como é que ele fazia para... Era milhões de pessoas, né? Para comandar todo mundo, que ele era comandante. Ele dividiu em lideranças também. Então tinha os subordinados a ele e eles comandavam outros. Então é um dos formatos também. É isso aí. Aí eu queria aproveitar aqui a minha fala, Rodrigo, para perguntar uma coisa assim bem na prática mesmo pro pessoal aí, inclusive para nós aqui, né? Por exemplo, eu tenho o Ale que eu estava falando com ele ontem. A gente está aí abrindo uma nova empresa, né? Um novo estúdio ali. E aí eu falei pro Ale, Ale, é o seguinte, você tem que também ir soltando essa liderança sua e tal, que eu solto para você tem que soltar para outros, para eles crescerem também, para você tomar conta de coisas mais altas. Sim. Então o líder, ele até pensando nele mesmo, ele tem que ser um bom líder, porque ele vai crescer mais ainda. É isso. Ele vai ter outros liderados fortes abaixo dele, e que serão líderes também de outro tanto de pessoas, e aí ele vai crescendo, porque a empresa vai crescendo. Então cada vez ele é um líder mais forte, num patamar maior. Quanto mais ele colocar líder para fazer o que ele fazia, mais alto ele fica. Sim. Porque ele vai ser líder de um outro setor ainda.
É isso aí. Entendeu? A não ser que chegue lá no momento onde tá quase perto de se aposentar, tá ótimo também. Você vai para um setor maior ainda, você vai ficar de férias o resto da vida. Mas, Túlio, então, esse é o interessante, porque assim, é o que eu falo, a gente não é eterno. Então, chega um momento, vou me aposentar, né? E aí você pensa, pô, eu desenvolvi um bom trabalho até aqui, e hoje, agora eu vou me aposentar, vou descansar, vou seguir de uma outra maneira. E você tem que ajudar ou formar alguém para assumir aquela posição e fazer com que a coisa continue exatamente. Esse é o verdadeiro seguindo. Líder. Esse é o bom líder, é o que coloca um outro no lugar dele depois. A gente fala muito disso na igreja, né? Sim. Aquele cara que fala, não, eu era tão bom que não tem ninguém para me substituir no departamento, ele tá errado. Errou. Entendeu? Não, se ele é bom mesmo, então logo em seguida ele tem lá o auxiliar dele, tudo que vai tomar a posição dele, vai ficar lá no lugar, né? É até por isso que dizem, né? Você contrata pessoas que sejam mais capacitadas, melhores em muitas coisas do que você. E tá correto. Às vezes você chega num determinado ponto, você não consegue desenvolver tudo, e tem pessoas hoje que têm aptidões ou capacidades melhores para desenvolver um trabalho. Então, cara, você contrata, ajuda ele a melhorar cada vez mais, inclusive em alguns pontos, para te ajudar naquilo que você precisa para o negócio funcionar, né? A necessidade das pessoas, elas são importantes para o negócio, e é importante o crescimento e desenvolvimento delas. O líder precisa entender que ele é especialista em liderança. Ele é especialista em gestão de pessoas, em gerir aquilo. Ele Sim. não é especialista no operacional, né? Então ele tem que saber gerir as pessoas que estão tocando o operacional dele. É isso que o líder precisa saber, né? Por exemplo, aqui no estúdio, ó. O Túlio é o gestor do estúdio aqui, o líder, o proprietário do estúdio. Só que o Túlio, se ele for lá na mesa de som, ele vai saber fazer, mas não tão bem quanto a especialista que está lá fazendo para nós. Exatamente. Hoje. Então, qual que é a do Túlio como líder aqui? É gerir. Quem está na mesa hoje? A Letícia? A Letícia está na mesa hoje. O Túlio faz a gestão da Letícia porque ela é especialista naquilo. Ela faz muito bem aquilo, e talvez até melhor que o Túlio, e quase com certeza que melhor que o Túlio. Sim. Por quê? Porque ela foi contratada para fazer aquilo, e o Túlio faz a gestão dela. Então, quando você é líder, você tem vários especialistas debaixo de você. Sim, sim. Montando um time capacitado, e cada especialista ele é melhor que você em alguma coisa. E o líder precisa saber disso. Só que o que esse time não tem? O que ele sabe fazer, que é unir esse time e tirar o melhor de cada um. É isso que o líder precisa fazer. Então, o Túlio aqui, usando o nosso exemplo aqui, o Túlio tira o melhor do Alê, tira o melhor da Letícia, o melhor do João, do Antônio e tal, e faz o estúdio funcionar. Aí a máquina funciona. Porque as engrenagens estão todas encaixadas e rodando da melhor forma possível. Muito bem, você sabe que esses dias até eu posso falar porque ele mesmo elogiou numa live, né? O nosso pastor da nossa igreja, o pastor Anderson. Uhum. Ele falou, tem um líder sábio lá na minha igreja que me ensinou assim e tal. E ele tava falando de mim, né? Depois no final desse Zoom, a gente até falou lá. Ele tava falando de mim porque um dia o pastor tava cobrando ali de todos os anciãos ali e tal, a visitação, né? E tal. Uhum. Aí, eu, por exemplo, sou um cara que é muito difícil de visitar, não tenho tempo, né? Não consigo visitar, mas eu faço outras coisas pela igreja, né? Então, eu sou professor de classe bíblica, faço minha parte do nacional muito bem, posso ajudar em outras coisas mais, ajudo os desbravadores. E aí, eu não, essa parte, então, é onde eu não consigo fazer direito, que é a visitação, né? Mas aí o pastor cobrando, não, você tem que fazer. Pastor, senta aqui, vamos lá. Pastor, não só comigo, como com vários outros líderes aqui, o senhor tem que pegar o melhor que cada um sabe fazer. É isso. Então, aproveite o melhor de mim, pastor. Eu sou isso, faço aquilo, ensino classe bíblica, isso aqui, conta comigo. E mais alguma coisinha, talvez eu consiga ajudar. A visitação não é meu forte, tá? E agora o do outro pode ser o forte dele. Aí o senhor pega lá, põe ele pra visitar e não vai fazer mais nada. Do outro, o senhor pega pra fazer aquilo outro. E aí cada um faz o que sabe de melhor e vai fazer com classe, né? Com categoria. E o senhor aí só fica aproveitando o melhor de cada um. Ele, não é que você tem razão e tal, e tal. Legal, aí depois ele, é claro que ele aplicou isso, né? Sabe o que é um pastor. E aí depois ele elogiou numa live. Ele falou, um sábio ancião lá me ensinou, falou que tem que pegar o melhor de cada um e tal. Mas sabe como que eu aprendi esse conceito? Com o Tele Santana, ex-técnico do São Paulo, do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. Aí os mais jovens talvez não conheçam, mas a galera da nossa época conhece. Foi o melhor técnico do tempo dele, né? E eu ouvi ele dando uma entrevista e falando exatamente isso. Perguntaram pra ele assim, como que você faz o seu time tá sempre em alta performance? Você tem
talvez os melhores jogadores em todas as posições, cada uma das suas posições, são os melhores jogadores do Brasil sem eles serem, antes de estar com você. Mesmo que ele não acredite, mesmo que ele mesmo em si não acredite, mas o líder, ele vai lá, ele consegue fazer com que o cara acredite que ele é o melhor e faça o melhor possível. Isso. Aí ele usou o exemplo do Cafu, né, que todo mundo conhece, um dos melhores laterais direito do mundo, que até chegar na mão do Tele Santana não era lateral. Passou por 250 mil peneiras e foi rejeitado em todas. Foi rejeitado no Santos, no São Paulo, no Santos, na Portuguesa, no Palmeiras, no Corinthians. Foi rejeitado um monte. No São Paulo ele entrou, aí quando o Tele olhou, falou assim: você tá jogando na posição errada, vem jogar de lateral. E aí forçou ele treinado de lateral. Pegou o Miller, que era o ponta esquerdo, e falou: agora você vai treinar o ponta direito, agora você vai treinar a jogar com a perna esquerda. Só vai chutar de perna esquerda. Por quê? Pra tirar o melhor do cara. Foram caras excepcionais na época dele, nas posições deles. E aí eu vi o Tele falando isso. Eu tento extrair o melhor de cada um que está sob a minha liderança. Eu uso isso como mantra no meu dia a dia. Eu acho que a questão do líder também é enxergar as oportunidades, né? Enxergar que às vezes... Porque, por exemplo, nessa situação é uma coisa interessante. Pô, sei lá, eu sou atacante... Mas de repente você tá ali e o cara olha e fala: peraí, você é bom, mas não aqui. Isso aí. Então saca você e põe pra cá. É isso. E aí acredita no cara e transforma ele no melhor lateral possível. E dentro dessa mesma lógica, tem o além de transformar também. Tem o enxergar. É isso. Exatamente. Tem visão. Tem a visão. Tem um filme, eu vou indicar aqui, fica como indicação, tá? Vocês tiram as lições de lá. Ele chama O Homem que Mudou o Jogo. Excelente filme. Aí justamente ele pega os jogadores que eles não aparecem. Nem sabe por que são rejeitados. Ele fez aquilo. São rejeitados, inclusive. São rejeitados até. Sim, mas aí ele percebe que aquele cara, se não fosse ele fazendo aquela função ali, aquele atacante não teria chegado onde chegou, o meio de campo não teria distribuído a bola direito, porque ele que, enquanto ele tá segurando esse daqui, os outros estão se dando bem. Mas ele fez a parte dele e ninguém viu que ele que segurou a onda por aqui. E esse técnico, com a ajuda de um auxiliar lá, o cara do computador lá, que era o que enxergava mesmo também esses caras, estrategistas. E aí eles começaram a escolher esses caras, a enxergar os caras que realmente faziam diferença pro time e ninguém enxergava, que era eles que faziam uma grande diferença. E esse filme é uma história real, né? É uma história real. E esse time dele ganhou a maior série de vitórias da história da Liga de Beisebol norte-americana. Então, é brincadeira. A maior muito série bacana. de vitórias consecutivas. Com esse tipo de conceito. Perfeito, é isso aí. Então é um grande exemplo. E é isso. Esse é um líder que enxerga, né, também. Consegue enxergar. Tá ali e fala: não, essa pessoa está enxergando esse potencial. Você sabe que assim, eu tenho um pouquinho disso. Eu enxergo em algumas pessoas que ninguém tá enxergando. O cara fala: não, mas que você insiste com esse cara? E eu enxergo ali que não, tem aquele potencial. E dá certo, já deu certo com várias pessoas. É isso mesmo. E assim, o líder. E às vezes o próprio cara olha pra você e fala assim: mas. Ô, chefe, eu vou fazer isso aqui? Vai por mim. Aí eu falava sempre assim: ó, vai por mim. No final você vai me agradecer. Por quando eu tinha essa certeza que o Túlio tá trazendo. Tipo, eu olhava e falava assim: não é aqui, é ali, ó. Vai fazer isso aqui. Não, mas faz isso aqui pra mim que você vai ver, vai dar certo. Eu orientava, falava, faz assim, acompanhava bonitinho, né? Tal. E aí eu acompanhava bem de perto, dava todas as ferramentas pro cara não se dar mal também e gerar frustração. Queria que o cara visse crescimento e visse desenvolvimento, né? Naquela função e falava: pô, realmente ele tá certo no que ele tá falando, eu tenho potencial pra isso. Eu queria que ele enxergasse nele mesmo esse potencial. Então eu sempre usei uma frase que o líder, ele é um facilitador. Sim. Na vida dos colaboradores. Eu acho que é a melhor definição. Isso. E aí eu facilitava a vida dele, pra ele poder enxergar que ele tinha potencial naquela função. Muito bem, olha só, eu tenho várias perguntas interessantíssimas aqui, bem elaboradas e tudo, mas para o bem aqui do nosso telespectador, para o empreendedor que está assistindo, para o cara do negócio, da lojinha, eu vou aqui dar ganhar um bônus aqui para esse podcast. Com certeza o Rodrigo vai entregar os pulos do gato só lá no pago, lá no infoproduto. Aí lá tem uns pulos do gato que ele não vai entregar nos podcasts, né? Mas eu vou tentar tirar algum aqui. Olha só. Por exemplo, a gente está falando muitas lições, muito tal. Você acabou de falar de ferramentas, né?
e de facilitador também para o cara poder trabalhar lá. Eu ia pedir para você dar para o nosso pessoal aqui uma ferramenta, um facilitador. Por exemplo, a gente fala, não, o cara tem que ser líder. Não, o bom líder faz isso, o bom líder faz aquilo. Mas, por exemplo, eu quero dar uma dica pro Ale. Ale, ó, então eu quero que você lidere assim. Ou então eu quero, por exemplo, eu não estou conseguindo 100% da atenção do Ale, eu sou o líder dele, né? 100% para que ele dispense a sua atenção lá no novo estúdio, e lidere. O Kleber faz isso, o fulano me ajuda aqui e tanto mais. Me dá uma ferramenta para eu conseguir isso. Por exemplo, se você fosse me ensinar que eu tenho que prestar atenção no texto sem desviar, qual a dica que você vai dar? Tira as notificações do celular e tira o celular de perto. É uma dica mesmo, uma ferramenta que você me deu. Então tá bom. Então se eu tirar o celular de perto, é verdade, ele não vai me lembrar. Porque se ele estiver aqui, eu tô aqui trabalhando, ô fulano, tô aqui trabalhando, ô ciclano, aí me atrapalha, né? Sim, sim. Então qual a ferramenta que me deram? Me ensinaram. Então desliga as notificações, tira o som e põe o celular pra lá. Você só vai pegar o celular na hora que você terminar a tarefa. Me deu a ferramenta. Agora eu tô pedindo para que você dê uma ferramenta para que eu consiga fazer o Ale liderar o novo estúdio sem precisar de mim, comandar o Kleber, fazer acontecer, fazer ele estar funcionando daqui no máximo 10 dias para você gravar o seu curso. Vamos lá. Rodrigo, antes de você continuar, segura um pouquinho aí. E Túlio, uma coisa que eu acho que é interessante aqui para todo mundo que está assistindo. O quanto a liderança ela está em todo o nosso âmbito, seja em casa, nos amigos, no trabalho, na vida, né? O quanto é importante. Ser líder de você mesmo. Exato. Por que eu tô falando isso? Olha uma coisa que legal. Eu já estive aqui no estúdio, participei de outros podcasts e o Túlio sempre falava, vai lá, Rodrigo, apresenta e tal, e eu... Não, Túlio, eu não tô preparado. Mas você fala bem, não. O Ale, o pessoal falando e... Não vai. Hoje, às vezes funciona assim, né? Um pouquinho meio que na fogueira, um pouquinho meio que de surpresa. E eu tô aqui também muito graças ao Túlio participando, não no primeiro, mas de alguns outros podcasts. Então, assim, a importância que é a liderança e o apoio, né? Das pessoas para acreditar no quanto você pode e é capaz. Né? Mesmo que às vezes de vez em quando a gente erre, né? O nosso pode para um pode, né? Como é que foi? O pode para o pode. Mas é isso, a gente vai desenvolvendo, vai melhorando e se descobrindo o quanto mais é capaz. Porque na vida todo mundo tem que estudar, tem que se desenvolver. O líder, ele não está isento disso, ele tem que estar melhorando a todo momento, todos os dias. Todo dia. E uma coisa que eu acho que é muito importante hoje, Rodrigo, até para deixar para você seguir dentro da linha do Túlio, o lidar com pessoas, o líder ele tem que se ajustar porque o mercado hoje está diferente, você lida com pessoas diferentes a todo momento, homens e mulheres, em questão de idades diferentes, classes diferentes, então o líder ele tem que se ajustar, às vezes para se comunicar melhor com todas essas pessoas que fazem parte da equipe ou da vida dele. Rodrigo, sua informação é muito legal, tá me ajudando, a gente já trocou outras informações fora daqui. E ao Túlio aqui por estar acreditando e me colocando aqui como principal aqui no nosso Pod Negócios. Obrigado. Isso é só para antes de você responder a minha pergunta, então, aproveitando aqui o exemplo do Rodrigo, para o exemplo no programa aqui, realmente foi intencional, né? Como líder em podcasts, né? Pode dizer, nessa área eu sou líder, então eu conheço muito, posso estar à frente. E com certeza com a parceria do Rodrigo, se eu quisesse estar sendo o apresentador principal hoje, ele não iria reclamar. Mas aí como líder eu faço questão que ele seja o apresentador principal, para ele realmente começar a liderar este podcast como outro podcast de repente que seja só dele amanhã. Legal. Né? O frio na barriga continua, mas o medo ele não pode travar você ao ponto de não fazer. O medo ele tem que ser apenas um encorajador, né, para fazer com que você vá à frente ali. E é isso, Rodrigo. Mas assim, ó, comentando, puxando o gancho do que você está falando e respondendo o Túlio também, eu vou engatar na resposta do Túlio. Vou trazer a ferramenta que você quer. Vamos lá. Vou trazer a ferramenta. Vou entregar uma ferramenta aqui que eu criei de graça. Vou entregar aqui. Você só ganha a liderança, você só é visto como líder quando você tem autoridade. Por que a gente entende que o Túlio é um líder aqui no ramo de marketing digital, de podcast, da comunicação? Porque ele ganhou autoridade entregando.
Sim. Durante a vida. Né? Ele entrega durante a vida. A gente estava no podcast lá, o Empreendedores, a Liga, há quanto tempo atrás? 1 ano atrás? Isso, eu conhecia 1 ano atrás. Então, assim, ó, em 1 ano, o quanto já era grande, e olha o quanto o estúdio do Túlio evoluiu, quantidade de podcasts que tem aqui. Só esse ano, só no último mês, eu acho que eu participei de 4 ou 5 aqui. Nesse mesmo estúdio, no mesmo lugar, com vários profissionais diferentes. Então, ele ganhou autoridade entregando isso pro mercado. Aí, ontem de manhã, às 8h30 da manhã, nós estávamos aqui no podcast que tinha 250 e poucas pessoas assistindo às 8h30 da manhã. Né? Então, assim, está se tornando uma referência no assunto. Né? Ele tem autoridade pela entrega dele. Por que isso é importante? Porque o líder, tem muito cara que quer impor a liderança. E a liderança não é imposta, ela é conquistada. Sim. Muito bom. O seu liderado, ele tem que olhar e falar assim: esse cara é meu líder. Eu quero esse cara como meu líder. Eu quero. Nas minhas equipes onde eu passava, tinha muita gente que via assim: cara, como que eu faço pra trabalhar com você? O que eu preciso fazer pra sair de lá e vir pra cá? Ou quando é que você vem pra minha equipe? Porque você tá nessa equipe aí, mas você tá rodando, vem pra minha. Quando é que você vem pra minha? Direto passavam na minha mesa perguntando: por quê? Porque o Rodrigo é bom? Não, porque eu entregava. Eu fazia meu trabalho bem feito. Eu ia atrás, estudava, me dedicava. Rodrigo não era o melhor, mas eu não vou dizer que eu posso não dizer que eu era o melhor. Mas ninguém vai tirar de mim que eu era o mais dedicado. Muito bem. Que era o mais empenhado. Isso não, porque eu me empenhava mesmo, me dedicava, ia atrás. Eu olhava assim: mas esse cara sabe mais que eu preciso saber igual ele. E aí eu me conectava com o cara pra aprender e tal. Ia gerando essa autoridade através do conhecimento e da entrega. É isso que a gente precisa fazer. Agora, já nessa mesma linha, trazendo aqui a ferramenta que o Túlio pediu, eu tenho uma forma de identificar as pessoas, o comportamento das pessoas e como trabalhar com elas, né? Tudo com base na motivação e na capacitação, na competência da pessoa, quanto ela é competente e quanto ela é motivada para aquela função. Quando eu tenho um cara que é altamente motivado e altamente competente para aquela função em si, eu começo a delegar para ele, sem precisar controlar. Eu só delego e marco checkpoints para esse cara me entregar. Porque, por exemplo, o Túlio é altamente motivado em comunicação, em marketing, e tem uma alta competência. Eu preciso falar assim: Túlio, quero abrir um podcast. Eu só falo isso para ele. Quero fazer um podcast de liderança. Acabou, eu não preciso falar mais nada. Que dia, Rodrigo, você quer começar? Túlio, dá pra ser dia 10 de outubro, por exemplo? Aí dá. No dia 10 de outubro eu sei que vou chegar lá. Mas tá tudo pronto, com placa, caneca, vídeo de abertura. Certo? É só sentar na cadeira e... Porque ele é altamente competente na função e motivadíssimo pra fazer aquilo. Então, você uniu duas coisas importantes. Mas tem o contraponto, que é o cara que tem baixa competência e não tem motivação nenhuma. O que você faz com esse cara? Esse cara você pega na mão. Pega na mão e dá todos os passos para você poder alavancar a motivação do cara e alavancar a competência dele. Ele não tem competência e ele não tá motivado para fazer aquilo. Sabe o cara que tá... céus, ouvido, azar. Passos de tartaruga. Ó Deus, ó vida, né? Esse desenho lembrou. Ó Deus, ó vida. Ó céus, ó vida, ó azar. Esse cara tem que pegar na mão e acompanhar constantemente com checkpoints curtos, período curto. Tem uma nova ferramenta agora que muita gente usa que chama One on One. One on One. Que é 1 a 1, que é uma reunião semanal onde você faz você baliza o que aconteceu na última semana e já gera estratégia para a próxima. Com esse cara você tem que fazer isso constantemente. Aí tem o cara que é altamente motivado e o cara que não tem competência. Sabe aquele cara que faz: não, eu já tô fazendo aqui, tá acontecendo, fez errado. Não, mas eu tô fazendo aqui, você fez errado. Cara, esse cara você não pode quebrar essa motivação dele, mas ele também não tem a competência, porque ele minha equipe liga o microfone no lugar errado, põe a caneca, em vez de pôr água, põe ele. Eu fico nervoso com o cara assim, rapaz, mas tem que ter paciência também. Tem. Aí como que esse cara você trabalha com ele? Você se torna participativo, né? Você participa com ele. Você vai, então, ele tá motivado? Então você não tira essa motivação dele. Então você põe na mão dele e acompanha bem de perto, porque ele não tem a competência. Então você tem que acompanhar e dar a orientação na competência e dar tarefas onde ele possa realizar tarefas menos impactantes, mas que ele pode realizar de forma que, se ele falhar, não vai dar um impacto tão grande, mas ele se sente valorizado e isso vai gerando competência nele. Então você joga a motivação dele lá no alto, já é alta, então você mantém a motivação dele no alto e coloca funções onde a competência dele vai começar a se tornar parruda, para ele mudar de quadrante, para ele virar altamente competente e altamente motivado. E tem o cara que é super competente e nada motivado. Já viu esse cara?
O cara tem uma competência fera, muito inteligente, sabe exatamente o que precisa fazer, mas ele não tá nada motivado. Esse cara, você tem que ser diretivo com ele. Porque ele não vai te entregar no prazo, ele não vai entregar nas horas, você tem que dar datas exatas pra ele. Só, eu preciso disso, Rodrigo, dessa caneca pronta, dia tal. Ele tem a competência para fazer. Então você começa a marcar prazos curtos e muito concretos. Você não precisa acompanhar lá, porque ele sabe fazer. Ele tem competência. Ele só não tem a motivação. Então, como ele não tem motivação, o que você faz? Marca prazos, porque a motivação está em você em cobrar. Aí você começa a cobrar esse cara e acompanhar a entrega dele. Você não acompanha a execução, você acompanha a entrega. Olha só que interessante. Eu estava aqui pensando no que você está dizendo e me surgiu um pensamento aqui. Quando a gente fala em motivação, muito se fala em dinheiro, né? Remuneração. Você acredita que isso só está ligado a dinheiro? Ou porque assim, a gente está falando de vários níveis de empresa e gestão, né? Então você tem desde um pequeno empreendedor até grandes corporações e essa distância muda de um cenário para o outro. Então, lógico, uma empresa, por exemplo, mais estruturada, anos de mercado, ela tem uma condição muito maior de avaliar e compensar de alguma forma, muitas vezes na questão financeira, ou desenvolvimento, né, com cursos, do que uma empresa menor. Então, quando você pega uma empresa menor, você tem esse mesmo perfil de pessoas do que numa empresa grande. Só que você tem condições diferentes. Né? E aí, como é que você faz? Por exemplo, eu tenho lá o meu colaborador, ele é bom, mas ele está desmotivado, mas eu não tenho a verba, né, para poder, de repente, compensar. Quais são os outros meios? O que o gestor ele precisa fazer para enxergar ou buscar uma forma de fazer com que ele se motive, né? Sua pergunta é super interessante, porque... porque, assim, a gente ouve muito o pessoal falando muito no mercado de remuneração, né? De compensação financeira. E acho que mudou-se ao longo do tempo, que hoje o dinheiro ele continua sendo importante, mas não acredito que ele seja mais o principal. As pessoas estão buscando mais qualidade, mais vida, reconhecimento, né? Essa pergunta é super importante, porque assim, lá nós vamos dividir aqui em gerações um pouco. Lá na geração Baby Boomer, que é a galera antes dos anos 70, ter um bom salário era um fator motivacional, porque eles buscavam segurança. Muita segurança. Já da galera dos anos 80 pra cá, isso foi mudando, principalmente quando passa dos anos 90. Porque a galera não quer salário. Salário motiva por 2-3 meses só. Porque você está num padrão de vida aqui, aí você recebe um salário que vai te colocar no padrão de vida aqui. Mas quando você chega nesse padrão, você quer ir pro outro. Você gasta o suficiente para ficar faltando naquele ainda também. É isso. Tá tudo... No primeiro mês... Continua apertada. No primeiro mês sobra, no segundo empata, no terceiro fala, eu mudei o padrão, mas agora eu quero ganhar mais porque eu quero mais. O cara tem lá, um Gol, aí você dá um salário maior pra ele vai lá, já dá pra comprar um Corolla. Aí quando ele chega no Corolla, fala assim, mas agora eu não quero mais um Corolla, eu quero uma BMW. E eu quero, principalmente o cara que tem um perfil de alta potência, sabe? O cara que tem uma performance alta e é ambicioso, não ambicioso do ruim, ambicioso, quer crescer. Esse cara, ele não se contenta com o salário. Então não é o salário que motiva. Ele se motiva por um período, depois ele... É isso, é uma motivação superficial, ela não é até porque consistente. O próprio salário se equipara. Por exemplo, o cara ele ganha um salário, aí ele come no boteco. Ele almoça no boteco. Aí, quando ele aumenta o salário dele, ele fala, agora vamos me dar o direito de almoçar naquele restaurantezinho da esquina. É isso aí. No boteco. É isso. Aí, ao mesmo tempo que ele trocou o restaurante, ele também troca o tipo de camisa. Aí ele tava vindo de ônibus, começa a vir de Uber. É isso. Não é tão caro assim e tal. Só que aí quando ele for ver, se o salário dele dava 0 a 0, tudo que ele ganha, tudo que ele gasta, real, fica 0 a 0 de novo. Fica tudo 0 a que ele 0. tá ganhando, ele gasta tudo também. Aí ele fala, porque ele começa a comprometer, né? Ele sobe o nível e compromete. Exatamente. Ele não fazia academia, ele passa a fazer, porque agora dá pra pagar. Ele não comia pizza todo sábado, agora ele come pizza todo sábado. Aí ele tá igual, 0 a 0 de novo. Puxa, eu tô liso de novo. Eu ganho mais, mas todo mês eu termino zerado. Eu quero mais. Eu preciso ganhar mais. Então ele tá desmotivado de novo. É isso aí. E que interessante, interessante aí, olhando o lado pessoal, porque a maioria das pessoas, elas não observam isso, né? Não. Elas não observam que essa remuneração, essa compensação, trouxe ela para um patamar acima e que realmente ela se desmotiva porque ela compromete, né? Exatamente. Ela mesmo compromete tudo aquilo e não sabe depois o porquê. Nossa, mas eu
tô precisando de dinheiro, tô zerado todo mês. E outra, né? Isso faz parte da evolução do ser humano. Sim. Como ser humano, não a evolução, né? Não o processo evolutivo, mas o seu desenvolvimento como ser humano. Todos nós aqui, ó, nós temos mais de 40 anos. Então, lá atrás, com 20 e pouco, você tinha uma casa menor. Conforme você vai ganhando mais, você quer uma casa maior, um carro melhor, se vestir melhor, como o Túlio falou, comer em melhores lugares. Isso é natural do ser humano. E você vai crescendo, vai querendo cada vez mais. A não ser que você olhe assim, ó, eu cheguei na casa que eu queria, porque era a casa do meu sonho, então tá bom. Só que aí você migra esse desejo para um outro local. Vira outro desejo. Mas o ser humano tá sempre desejando algo mais. Exato. Você chegou na casa dos sonhos, aí você passa a gastar dinheiro com viagens. É isso. Aí você tem a casa, agora viajar o mundo inteiro. Aí quando você viajou tudo, fala, agora eu quero outra coisa. Aí você vai crescendo, e isso é desenvolvimento. Por que o salário não motiva? Exatamente por isso, porque ele sempre bate na escassez. O salário sempre vai bater no ponto de escassez. E não pode, né? Porque a escassez ela é mais psicológica do que real. Então, o que motiva mesmo um colaborador dentro da sua empresa, que tá assistindo a gente aqui? É reconhecimento e acolhimento. Que isso tudo gera valorização. O cara quer ser valorizado. E valorizado não é valor financeiro. É valorizado como ser humano e como profissional. É isso que ele quer. Claro que isso tem que andar junto com o financeiro. Não dá pra falar pro cara, pô, você é ótimo, tá? Um cara que vale 20 pau, aí você paga 8 pra ele. Não dá. Tem que pagar os 20. Tem que ser honesto com isso. Porém, essa valorização. E nem sempre é só o financeiro, né? Não. É justamente você identificar qual é também o que motiva ele. Exatamente. O que motiva ele, alguns pode ser o financeiro. O que motiva outro nem é o financeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu ramo aqui. O cara ele ganha. Ele tá lá na mesa, lá na redação do Jornal Nacional, por exemplo, do Jornal da TV lá. Aí tá feliz, pô, legal. Mas aí ele tem, se você descobrir o que deixa ele mais feliz, suponho que você não sabe. Aí você pega e dobra o salário dele. Triplica o salário dele. Você tá vendo que ele não se incentivou. Pô, eu queria tanto, eu gosto tanto dele e tudo mais. Sendo que, na verdade, talvez você não precisasse mexer um centavo no salário dele. Só falasse, ó, você é tão bom aqui na redação, nesse jornalismo, que eu queria saber de você, o que você almeja? Ele fala, eu almejo estar na frente das câmeras. Eu quero pegar essa minha reportagem e eu apresentar. Nossa, eu ia falar exatamente isso, Túlio. Entendeu? Aí, você não precisa saber um centavo de salário. Você pôs ele ali, o cara até é seu parceiro pro resto da vida. Eu já trabalhei nas empresas onde eu trabalhei, eu já trabalhei em lugar que eu ganhava muito bem e eu estava extremamente desmotivado, porque eu não fazia o que eu gostava. Eu não estava onde eu queria estar. E eu já trabalhei em lugar que eu ganhava menos do que nesse lugar e estava extremamente motivado e feliz com o que eu fazia, porque era exatamente o que eu gostava de fazer. Já passei por uma situação desse. Eu amava fazer aquilo. E eu dei exemplo de jornalismo, mas é em toda empresa. Sim. O policial tá ali na administração, todas as empresas, ele quer todas as alguns que ir pra rua. Tem alguns que estão na rua que falam, não, meu negócio é lá dentro, lá como delegado, então é lá dentro, lá fazendo o que tem que fazer. O cara tá correndo na rua, quer tá dentro. Mas qual é a motivação daquele cara? Entendeu? Pra você ver o que ele quer, né? Então é isso, descobrindo, e aí você consegue aí manter aquela pessoa, você vai levar ela longe, porque ela tá fazendo o que quer, e não é só fazer o que quer, às vezes é o sonho dela, e quando ela tá naquele sonho, talvez ela queira outro, igual quando o cara tá com o carro e o sonho dele passa a ser uma casa. Então, por exemplo, o cara lá tá ali, então ele tá na redação, aí ele foi pra ser jornalismo. Não, legal, isso tá estourando, é o melhor jornalista do Brasil, tá aparecendo em todo o Brasil. Pô, será que vai motivar pro resto da vida? Se é aquilo que ele quer pro resto da vida? Então, que lugar que você... Puxa, que bacana, hein? Ó, querendo fazer baixo por você, porque você tá arrebentando aqui na nossa empresa. Qual é o próximo passo? Eu quero ser âncora da bancada do jornal principal. E outra, tá tudo ligado ao propósito. Então sempre tem algo que pode motivar mais ele. Tá ligado ao propósito. Vou dar um exemplo da minha vida, da minha carreira. Eu lembro que eu tava sentado... Eu tava numa empresa trabalhando, eu era operador de atendimento. Então eu atendia cliente e não queria. Aquele momento que eu falei, eu não quero mais ficar nessa cadeira, quero sair daqui. E eu tava naquela cadeira, sentado e não gostava de fazer aquilo. Aí um dia, minha chefe me chamou pra dar um feedback, perguntou, Rodrigo, seus resultados são bons, tal, e aí? Tal. Eu não gosto do que eu faço. Eu queria sair daqui. Ela falou assim, só você sai se você for um dos melhores ou pior. Pior a gente manda embora, né? E se você for o melhor... Os dois caminhos, né? Ou a portinha da rua ou uma posição... E se você tiver entre os melhores, você vai acabar... abraçando as oportunidades que surgirem. Foi, então fechou.
Então pode deixar. Saí do feedback com ela e vamos trabalhar. Deu 3 meses, era uma média de 2 a 3 meses pra voltar pro feedback. No terceiro mês depois daquilo, ela me chamou pra conversar de novo. Aí quando eu sentei à mesa, ela... Show. E aí, Rodrigo, agora você tá muito mais feliz, né? Eu falei, por que você tá perguntando isso? Não, porque olha aqui, Aí abriu a planilha de resultados. O meu resultado individual era o melhor de todos os 150 funcionários. Uau. Era o melhor de todos. Ela falou, não, porque você tem o melhor resultado em todos os indicadores. Eu falei, você que falou que era pra eu fazer isso. Ela, não falei não. Falou. Eu falei que, como que eu saio daqui? Aí você me disse que eu sairia se eu fosse um dos melhores. Aí eu me tornei o melhor, pra eu sair mais rápido. Ué, aí ela Fala, pô, mas eu queria ser aquilo. né? Aí ela falou assim, mas você tá feliz com o que você faz? Eu falei, não, eu gosto menos ainda, porque eu tô fazendo há mais tempo. Eu gosto menos ainda, não tô feliz aqui. Não é resultado nem valores que determinam o que você tá. Exato, mas você tá entregando? Eu falei, tô entregando, mas não tô feliz. Enfim, não. Ela falou assim, tá bom, então nós vamos trabalhar pra ter oportunidade. Só que como eu tava tão cansado de estar ali naquele lugar, eu falei, eu vou gerar essa oportunidade. Não vou esperar me trazer, eu vou gerar essa oportunidade. E fiquei ali só observando o cenário, entendendo o momento certo de agir. E aí começou a trazer, a empresa começou a contratar pessoas novas, e uma parte do treinamento era sentar conosco, né, que a gente chamava lá de on the job. Que assim, uma parte do treinamento é on the job. Então sentava com a gente para atender. Ora eu atendia e a pessoa do meu lado sentada ouvia, e ora ela atendia e eu ouvia e dava um feedback para ela do que estava acontecendo. Eu vi que eles vinham do treinamento tudo mal orientados. Enfim, resumindo, eu peguei a apostila dela e falei assim, me dá essa apostila sua aí, amanhã você vai usar ela? Vou, mas eu só entro às 10 horas. Eu falei, então você me dá hoje, eu fico com ela à noite e amanhã te devolvo, pode ser? Pode. Eu peguei aquilo, gerei um treinamento novo, a noite inteira trabalhando no computador, montei uma apostila, uma apresentação de treinamento, PowerPoint, montei tudo e falei assim, amanhã eu vou, é agora. Quando eu cheguei de manhã, eu falei pra minha chefe, olha, as pessoas estão sentando, estão assim, pontei. Ela falou, nossa, tá ruim mesmo, eu falei, tá péssimo, por isso. O que nós vamos fazer? Aí eu tirei a apostila impressa e falei assim, tá aqui, tem um treinamento novo. Ela, como assim? Eu falei, eu gerei o treinamento a noite toda, montei um treinamento que vai resolver esse problema que eles estão aqui. Ela, deixa eu olhar. Falei, mas ela falou assim, mas qual que é a sacada disso aqui? Eu falei, tem que ter um de nós lá dentro do treinamento. Porque a gente sabe fazer. Não quem tá treinando. A área de treinamento do banco não tá aqui. Então tem que ter um de nós lá dentro. Ela, nossa, excelente ideia, tal. Deixa eu ver o treinamento, vamos lá levar pro gerente. Quando chegou pro gerente, entregou pra ele, eu tava mega motivado. Apresentei pra ele e tal, não sei o que. Ele falou assim, ótimo, vamos abrir um processo seletivo então pra ver quem é que da equipe que vai ficar dentro do treinamento. Aí fui lá e recolhi meu material. Peguei o material, pus debaixo do braço e falei assim, então tá bom, aí vocês criam outro treinamento aí. Aí ele falou assim, ué, por quê? Eu falei, o processo seletivo já foi feito. Eu desenvolvi, tô colocando, porque eu já estou me lá posicionando tem aqui. 150 caras sentados, ninguém se mexeu. Eu me mexi sozinho, fiz o treinamento numa noite inteira, tô dando a solução pra você. O processo seletivo tá feito, ninguém fez. Aí tava o RH, a educação corporativa, o meu chefe e a minha gestora direta. Eles olharam pro outro e falaram assim, ele tá certo. No outro dia eu já não fazia mais o que eu queria, que eu não gostava de fazer. Fui dar treinamento, fui participar da formação da galera. Dali começou essa ideia de gerar conhecimento nas pessoas. Foi quando eu assumi a equipe. Aí eu durei 3 meses dentro desse treinamento, e aí eu fui assumir a equipe. Isso pra falar o quê? A motivação tá no que você realmente faz e gosta de fazer. E você deu um ótimo exemplo aí também, totalmente fora do que a gente tá querendo ensinar, mas a questão da atitude. Muitas outras pessoas iam ficar chateadinho com a empresa, porque, nossa, então eu fiz tudo, não me tira daqui. E eles não me escolheram. Não, amigo, foi eu que fiz. Exatamente. Ou você me escolhe, ou então esquece isso aqui. Faz sozinho. Isso aí é primordial. E eu sou assim. Muito bem. Rapaz, estamos caminhando pro final já. Já? Eu tenho mais coisa pra falar. Eu tô com tanta pergunta aqui. Sensacional. Que papo gostoso, né? Que bate-papo bacana mesmo. Muito ensinamento. Enquanto eu tenho também pergunta para fazer antes de finalizar, que já realmente estamos indo pro final, mas eu queria pedir pro Ale colocar aí, vamos ver se... Ale, achou nossa técnica, Letícia... achou aí os vídeos, o vídeo da It Quality. Rodrigo, não sei se vai passar alguma coisa sua. Não sei, passar, acho que talvez também o Instagram, a apresentação do Instagram do Caparica e também do nosso apoiador. Nós temos um apoiador aqui, nosso parceiro dos brinquedos de parques, né? Brinquedo de parques. Eu vou pedir pro Ale colocar ali a propaganda da MR Parques. Vamos começar por ela, Ale? Vou colocar em tela cheia. Olha só, MR Parques, né? Eu vou até pedir para começar
do começo novamente para eu ler para o nosso pessoal. Olha que bacana, ó. Na MR Parks, entendemos que brincar é coisa séria. Por isso entregamos brinquedos que unem segurança, durabilidade e muita criatividade. Tem novidade chegando por aí, olha lá, ó. MR Parks. Muito bacana. Olha, Olha, não tô te ouvindo entendemos muito que bem, brincar não. é coisa séria. Por isso entregamos brinquedos que unem segurança, durabilidade e criatividade. Muita criatividade. Essa é a MR Parks. Muito bom. Pessoal, então aguardem aí. Tá chegando, tá nova, tá já patrocinando, apoiando aqui o Pod Negócios Cast. Mas é uma empresa que está entrando no mercado, a MR Parks. Você aí que quer renovar o playground do seu condomínio, você que quer também ter uma casa grande aí, quer pôr aí playground para os seus filhos, para os amiguinhos do seu filho participar aí nesse quintal grande que você tem, também lá, entre em contato com a MR Parks. Sua escola de educação infantil, Exatamente. na igreja, buffet infantil. Muito bem. Vai lá que a MR Parks tem muita coisa Se importante. você tem um negócio aí que de repente Exatamente. comporta, seja aí um restaurante, um condomínio, Perfeito, uma os casa. caras são fera aqui. Aproveita. É isso mesmo. Aproveita. Nosso parceiro aí. É isso mesmo. E o Instagram é MR Parks Brinquedos, tudo junto. Tá bom? Pode procurar. Olha só, trouxemos Agora aqui vamos ver aqui o Instagram do Rodrigo Caparica. Exato. Pode pôr tela cheia. Rodrigo, comenta pra gente aí. Muito bem. Então é ali, ó, formação de líderes, metodologia muito bem tranquila. A gente fala de liderança de forma leve, de forma acessível. Eu sempre tive por meta desmistificar essa ideia de que líder só pode ser os caras grandões que falam na TV. Não, todo mundo pode ser líder e pode ser líder de uma forma fácil, simples e tranquila, aplicando as ferramentas e o dia a dia de cada colaborador. Então eu estou aí há 20 anos há mais de 20 anos fazendo isso. Então nós estamos tangibilizando agora tudo o que nós aprendemos e passando para as pessoas através de treinamentos e mentorias em grupos e individuais. Então Muito chama bem. lá, acessa lá, Rodrigo Caparica. Isso aí. Então a gente falou aqui do curso que você vai lançar, infoproduto, mas muitos vão esperar o infoproduto sair, né, para poder aprender lá. Mas as empresas que precisarem já pode contratar você também, é isso? Pode me chamar lá. Vou dar o meu WhatsApp Para aqui. você fazer a mentoria, né? Faço na empresa. mentoria, faço treinamentos, palestras e workshops. 99980 50 61 011. Pode chamar ou me aciona ali no Instagram, manda um Chama lá direct, também, tem um direct. que a gente vai respondendo. Muito bem, Rodrigo, eu sensacional. reparei aqui no seu... Desculpa, Tulio. Reparei aqui no seu Instagram aqui, inclusive que tá com a sua esposa ali. Sim. E, bom, eu te sigo também, acompanho. Vejo que de vez em quando você elogia. Ela é uma das suas principais motivadoras. É a É uma principal. pessoa que... É a principal. Isso é muito importante para um líder. Ter alguém do seu lado, que pode ser a esposa ou um outro familiar, mas ter alguém do seu lado que te motiva, que te empurra, que te fala assim, ó, cara, vai que eu tô contigo. E a minha esposa é isso, ela é a minha motivadora maior. Ela fala, vai que eu tô com você pro que vier. Não para não e vamos junto. Eu confio em você, eu sei que você tem competência e vai embora. Ela é a minha maior motivadora. Então todo líder tem que ter um motivador desse. Tem que ter alguém do seu lado que vai pegar com você e pisar a mesma pegada e que vai junto ali. E às vezes é o seu parceiro de vida, né? Que é a minha esposa, por exemplo, mas às vezes é um parceiro de trabalho, Sim, um parceiro de negócio. Eu vejo o Túlio fazer isso com muita gente. Pega na mão dos caras e fala, vamos junto, tamo junto. E nem que ele deixe de ganhar algumas coisas, mas ele, vamos junto. E aí lá na frente vão ganhar junto. Mas precisa sempre estar conectado e aliado a alguém. E sim, a minha esposa é a minha maior importante. motivadora. Legal, muito bacana. Sensacional. Agradeço aí o reconhecimento do Rodrigo também. Sim. Pessoal, pode anotar, as falas do Rodrigo são os cortes que eu quero pra mim, viu? Por favor. Informação e motivação poxa. não faltou nesse podcast. Olha, tem muito conteúdo aqui pra quem futuramente quiser assistir, porque vai estar nas plataformas lá no YouTube e no Spotify, né, Túlio? Então, quem quiser depois pode assistir, que vai ter muita informação, muita coisa bacana aí. Muito bem, isso aí, muito legal. Muito bem, agora a It-Quality, né? Vamos falar. Tem o vídeo da It-Quality aí ou vamos colocar o vídeo? Manda. Tá aí, a It-Quality Informática. Estamos aí nos principais marketplaces. Vendemos muito material e suprimento para impressão, pequenos e-commerce, escritórios. Não importa o seu negócio, nem o tamanho do seu negócio. Você tem uma impressora lá, a gente atende. Temos muitos itens na parte de informática também. Comunicação gráfica. Você pode entrar em contato conosco. Estamos lá no site, é o itkeinformatica.com.br.
Só jogar no Google que encontra a gente. Fala com o nosso comercial. Muito Brasil bem. todo, tá, pessoal? A gente atende o Brasil todo. Sensacional, Rodrigo. Olha lá. É isso, né, Túlio? Informática.com. É aí. Opa, ó, meu despertador, desculpa aí, galera. Subindo e crescendo. Muito bem, olha lá. O despertador informando que já tá no final do Tamo no podcast. final. É isso aí. Aí, se quiser, então, antes até, vamos pedir as considerações finais. Tem alguma coisa que faltou falar, que você quis perguntar, ou que o Rodrigo queira falar antes das considerações Eu finais? acho que a gente precisa dar uma continuidade. Faltou bastante coisa. Fazer a parte 2, ó. Parte 2, porque faltou... Cara, ó, tá aqui, ó. Montei um roteirinho aqui, não seguimos ele e acho que eu tinha muito mais coisas pra perguntar, porque eu acho que é importante pra gente perguntar, não, falar, né? Trocar ideia, informação. Sim. É importante porque eu trago essas experiências do nosso podcast pro meu dia a dia e assim também pra todo mundo que acompanha a gente, né? Tem muita informação que você olha e fala, pô, isso aqui serve pra mim, ou que eu não tinha pensado. A ideia é essa, trocar informação. Muito bem. Ó, requer o próximo mesmo. Vamos já meio que deixar pré-combinado. Vou falar com o Dr. Sandro. Sim, o Dr. Sandro Israel, para ele estar na mesa. Importante. E aí, olha só, pra você ver como requer um próximo. A gente vai precisar tirar mais do Rodrigo, né? Eu preparei aqui, ó como foi tudo bacana, falou muita informação importante. E eu, ó, só dos temas, cada tema desse aqui eu preparei 3 perguntas, não fiz nenhuma delas, ó. Conceitos e fundamentos, tem 3 perguntas. Cultura e clima organizacional, né? Liderança nesses lugares. Isso é muito importante. Preparei 3 perguntas. Desafios práticos, né? Pra gente entrar nesse assunto, tinha lá. Liderança na era digital. 3 perguntas sobre isso. Desenvolvimento de líderes. 3 perguntas sobre o assunto. Casos e experiências, que eu gostaria de ouvir um pouco mais. Casos, né, uns cases do sucesso aí. E o futuro da liderança. Isso tudo era pra ser falado nesse podcast. Cara, vai ter que ser pro próximo. Não, eu tava aqui. Vamos marcar outro. Precisamos, porque eu tava aqui pensando justamente, uma das perguntas que eu queria no início é justamente a mudança, né, durante o tempo do que era um líder lá na época de 2000, 2005, pro que é agora 2025. Se a gente tiver um tempinho, eu consigo falar isso em 3 minutos. Bora esses 3 lá. antes das considerações finais. Manda lá, Rodrigo. Não, ó, lá atrás, nos anos 60, 70, era assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Dos anos 80 até os anos 2000, houve mais quem manda do que quem é liderado. O líder que mais ouve é o que sabia mais fazer a sua equipe funcionar. Nos dias de hoje, com a geração Z para frente, é o líder que consegue se conectar com o colaborador. Precisa aprender a se conectar com o colaborador. Por quê? Porque a geração Z, ela quer qualidade de vida. Então nem sempre a função, o salário, o que importa na verdade é o propósito. O quanto a sua empresa ou o seu negócio vai fazer com que a sociedade se torne melhor. Então o líder precisa se conectar às pessoas para entender o que essas pessoas querem, o que essas pessoas buscam, qual que é o propósito delas e começar a aplicar na sua liderança e no seu dia a dia. Então era lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo, lidera bem quem ouve mais e hoje lidera melhor quem se conecta ainda mais com as pessoas. Muito olha bem, só. Sensacional, olha aí. Maravilhoso. É o que eu falo. A gente, pessoal, a gente vai ter que encerrar, né? Estamos indo aqui pro final. Mas com essa fala do Rodrigo, minha cabeça aqui explode, porque me gera várias outros questionamentos, outros assuntos aqui. Mas acho que a gente precisa realmente marcar aí para uma segunda, porque vai ser legal. Que funciona, né? O ensinamento funciona pra gente, né? Funciona. E serve, assim, importantíssimo. Isso serve para todo tipo de negócio, para todas as pessoas. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa a liderança, ela é para, como o Rodrigo comentou, é para a vida. Pra vida. Muito bem, sensacional. É importantíssimo. É isso, Túlio. É isso, Rodrigo. Vamos às considerações finais? Você quer começar ou eu começo? Pode, vai lá. Manda bala. Opa, considerações finais aqui. Quero agradecer, claro, em primeiro lugar, o Rodrigo por ter aceitado o convite, né? E agradecer principalmente aí, falei sério mesmo, quando eu falei, faz aquele corte do que o Rodrigo falou, porque ali gera, claro, que mostra aí, ele tá falando do trabalho que eu tenho feito e mostra também o que é um líder, né? Reconhecendo o trabalho do outro. Obrigado, Rodrigo, pelo reconhecimento. Agradeço muito, ficou assim lisonjeado em receber essas suas falas, né? Fala de quem realmente é líder, é capacitado e sabe que reconhece a capacidade do próximo, sabe reconhecer. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Amém. Conte comigo também nessa sua jornada aí empreendedora. Com certeza. Né? Principalmente na questão aí
do curso, né? Do curso do Infoproduto, que é uma coisa que a gente conhece muito bem também. Muito bem. Vamos junto nessa. E a vocês que assistiram aqui, vocês viram que bacana, né? Assistir um podcast desse, um episódio desse. E vamos ter mais aí com o próprio Rodrigo, com certeza aí tá prometido para vocês. Não percam os próximos episódios. E é isso. O que eu quero deixar é que vale a pena aí a gente realmente se instruir, se informar, como o Rodrigo deixou de exemplo logo no começo desse podcast. Ele foi lá e falou, tem que saber fazer isso direito, leu 12 livros para aprender ali a liderar, e foi assim que ele começou a carreira de sucesso que ele tem hoje. Muito bem, que Deus continue abençoando a todos. Obrigado, Rodrigo, também pela parceria aqui na mesa, pela troca. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. É isso aí, pessoal. Essa é a minha fala. Rodrigo, vai lá, manda. Muito obrigado aí, vocês, mais uma vez, o Túlio. O que eu falei do Túlio aqui é realmente a verdade, tá bom, pessoal? Se vocês olharem no meu celular aqui, tem um áudio que eu mandei pra ele ontem falando exatamente isso que a gente falou aqui, tá? Porque aí o líder, ele precisa reconhecer outros líderes que influenciam na sua própria vida. E o líder não é assim, ó, não é o cara que tá mandando. Dessa questão de comunicação, do digital e tal, o Túlio é um líder. Então eu não tenho problema nenhum em entregar na mão dele e falar assim, lidera aqui o meu negócio comigo, nessa linha do digital, do marketing, lidera pra mim porque você que sabe fazer. E eu não sei fazer essa parte, eu sei fazer outra. Então o líder tem que reconhecer as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão caminhando contigo, que estão te ajudando, que estão te apoiando e que estão te impulsionando a fazer acontecer. E o Túlio é um desses caras, e eu quero aqui publicamente, para ficar gravado aqui, registrado, agradecer a atuação do Túlio. E eu falo isso em nome de vários outros profissionais que passam aqui por essas mesas, por esse estúdio, que o Túlio faz isso por muita gente. E faz, às vezes, sem ganhar R$1, e às vezes impondo do bolso dele, ele faz para o negócio acontecer, para ver as pessoas conseguindo, para as pessoas crescerem, para as pessoas conquistarem os seus objetivos e os seus sonhos. Então, parabéns, Túlio, por isso. Você é um baita líder nisso. Que você continue assim, que Deus continue te abençoando. Que quanto mais você entrega para as pessoas, mais Deus te entrega também. E eu sei que você não faz por isso. Você não faz pelo retorno. Faz porque precisa fazer. Sim. Ele olha e fala assim, preciso ajudar, eu vou precisar fazer. E você faz. E você que de casa está nos assistindo aí, esse podcast, o que eu posso deixar aqui para você sobre liderança? Seja líder da sua vida. Esse é o primeiro lugar onde você vai liderar. É a sua própria vida. Lidere você mesmo, cuide de você, coloque conhecimentos importantes para você, se conecte, direcione a sua vida para você se conectar a pessoas importantes, a pessoas que possam trazer benefícios para vocês, não só pelo próprio benefício, para que você possa aprender e se tornar cada dia mais uma pessoa melhor que você mesmo, não melhor que o outro. Então lidere você primeiro, porque a partir do momento que você conseguir liderar a sua própria vida, você vai ter condições de liderar os outros que estão ao seu redor. Na sua família, no seu trabalho, lá na sua igreja, em qualquer local que você estiver. Então seja líder de você mesmo. Esse é minha mensagem aqui para a gente fechar esse podcast. Eu quero agradecer ao Rodrigo, mais uma vez o Túlio, o Pod Negócios Cast, e eu estou aqui à disposição para parte 2 desse nosso bate-papo aqui, que acho que a gente vai ter que fazer a 2, a 3, que isso vai longe, viu? Então contem comigo, tá bom? Com certeza vai. E a gente vai precisar realmente marcar mais alguns. Muito bem, muito bem. Quero agradecer a Deus aí por mais esse dia, pela oportunidade. Quero agradecer ao meu amigo Túlio aqui por acreditar e me trazer aqui para esse podcast, por acreditar que eu conseguiria e seria capaz. Mesmo com frio na barriga, tô aqui falando. Rodrigo, obrigado por ter aceitado, obrigado por estar aqui com a gente, agradeço, por toda essa informação. Muito bom estar aqui. Precisamos sim marcar, acho que tem muito... O pessoal que vai assistir, com certeza, fala, pô, mas não falou disso. É verdade, não deu tempo. Não deu tempo. Muito bom. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a vocês por estarem aqui acompanhando a gente. E espero que esse conteúdo traga muita informação para vocês, ajude vocês aí no desenvolvimento, na questão de liderança. Tá certo? É isso aí, eu acho que merece um aplauso esse episódio, hein? Com certeza. Valeu, pessoal. Obrigado, até mais. Valeu.